Boa noite, irmãos e irmãs. Semana gelada, fria, com alguns motivos mais difíceis aí para a gente lidar durante a semana, mas vencemos, estamos aqui e queremos nutrir a nossa vida em Deus. Eu quero dar sequência à primeira carta de Pedro com vocês. 1 Pedro capítulo 3. Semana passada tivemos um culto muito gostoso, participação das crianças, comemoração do Dia dos Pais. A Helena no final do culto falou assim para mim: papai, guardei o teu Frijoles. Falei, gente, o que é isso? Aí eu fui ver, era o Frigel, a balinha que é. Eu falei, filha, aqui é Poços de Caldas, é Minas Gerais, sul de Minas, né? Frigel mesmo. Aí o seu pai deve ter ganhado uma balinha gostosa aí semana passada, se veio, né? Foi muito bom a participação das crianças. Graças a Deus. Continuem trazendo seus filhos, queridos. Continuem trazendo seus filhos. Vamos falar sobre casamento hoje? Esse é o bom do sermão expositivo, né? Sermão expositivo, a gente vai na sequência, de repente tem que falar de casamento, aí depois ninguém vai falar assim, não, o pastor está falando de casamento por causa de mim. Não, não é não. Aqui na sequência é a palavra de Deus que vai falar. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito de casamento hoje no capítulo 3. Quero ler com você a partir do versículo 1. Preste atenção na leitura, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos investir um pouquinho de atenção na palavra de Deus agora. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Amém. Assunto gostoso, né, para falar essa noite. Ainda bem que nós oramos antes. Mas a palavra de Deus trata inclusive do casamento, relacionamento, marido e mulher, e vez ou outra nós precisamos olhar para a palavra de Deus, reavaliar o nosso casamento. Eu espero que você tenha a oportunidade de fazer isso. Se você não é casado, você se anime a se casar, faça planos. Mas antes eu preciso lembrar que Pedro está tratando do tema da submissão. Vocês devem se lembrar, nós vimos alguns versículos antes, no capítulo 2, Pedro falando a respeito da submissão às autoridades, submissão ao governo, submissão a quem tem autoridade e exerce autoridade sobre nós. Falamos também que não é uma autoridade, não é uma submissão cega, não é uma submissão passiva. Toda autoridade é constituída por Deus e ela tem a função de coibir o mal e promover o bem. Se ela assim não faz,
a igreja pode se manifestar, a igreja pode alertá-la. Mas a nossa postura é de submissão. Vimos também a submissão no trabalho, a submissão do funcionário para o patrão e a dificuldade que nós temos de lidar com as injustiças. Vimos isso semana passada. Mas o incentivo de Pedro é a submissão. E aqui ele vem falar a respeito de submissão na vida familiar. E fala a respeito de submissão, a princípio aqui no começo, como incentivo às mulheres serem submissas a seu próprio marido. E nós precisamos explicar o que é isso, do que se trata isso, porque esse é um texto que traz muita confusão. Esse é um texto que, se não bem lido, se não lido em todo o contexto da Bíblia, ele abre margem, inclusive, para a gente afirmar que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz. Então, o que é a submissão da mulher para com o homem, a partir da instrução da Bíblia? Aliás, vamos falar o que ela não é? O que essa submissão não é? Não é inferioridade. A submissão da mulher para com o homem no ambiente familiar não é inferioridade. A Bíblia não fala que a mulher vale menos que o homem. A Bíblia não fala que o homem vale mais que a mulher, em lugar nenhum. Ao contrário, apesar da Bíblia ter sido escrita num contexto machista, um contexto cultural machista, a palavra de Deus não é machista, nem feminista. A palavra de Deus não apoia nem o machismo, nem o feminismo. Vimos no texto que nós lemos no começo, o presbítero Isaías leu com a gente, Gênesis capítulo 1, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, tem o mesmo valor. Homem e mulher, diz a Bíblia, recebem o mesmo Espírito, são casa espiritual da presença de Deus. Então a submissão da mulher para com o marido em casa não se refere à inferioridade, não tem nada a ver com inferioridade. A mulher tem o mesmo valor que o homem para Deus, e o homem o mesmo valor que a mulher. Submissão, essa submissão que Pedro está falando aqui, que a Bíblia fala, também não é subserviência. Você sabe o que é subserviência? É quando um fala e o outro obedece, independente da ordem que lhe foi dada. Isso é subserviência. A Bíblia não fala que a submissão da mulher para com o homem no ambiente familiar é subserviência. A Bíblia não diz que é o homem que manda e a mulher que obedece. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Na verdade, se o homem não agir com temor de Deus, se o homem não agir com amor, com responsabilidade, a sua esposa deve confrontá-lo. Deve. Então a submissão que Pedro está falando aqui não é subserviência. A submissão que aqui Pedro está dizendo, meus irmãos, o que a Bíblia diz nesse ambiente do contexto familiar, é uma questão de funcionalidade, é uma questão de responsabilidade, o que não significa que a mulher não é responsável e não é funcional. A questão é o seguinte, é que a primeira pessoa que responde pela família diante de Deus é o homem. É isso que a Bíblia está dizendo. Você sabia disso? Homens, maridos, vocês que estão aqui, olhem para mim agora. Vocês sabiam disso? Que vocês são os primeiros que respondem diante de Deus pela saúde emocional, espiritual da sua casa. Deus quis colocar essa responsabilidade primeiro no homem. Não é uma questão de valor, o homem não é mais importante. Não é uma questão de privilégio, ao contrário, é uma questão de responsabilidade. Não se trata de privilégio. Mas somos nós, homens, que respondemos diante de Deus em primeiro lugar sobre a saúde, a caminhada da nossa casa, a caminhada do nosso lar.
Saiba disso, homem. Saiba disso. Então a submissão aqui, meus irmãos, é simplesmente porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Deus quis colocar essa responsabilidade primeiro no homem. Não significa que ele sabe mais, é bem provável que a mulher, em muitos aspectos, faça até melhor que o homem. Mas como Deus é um Deus de ordem, quis que fosse assim. Assim o fez. Assim o fez. É uma questão de funcionalidade. Então Deus determinou essa responsabilidade na família primeiro para o homem. E lembrem-se, é uma questão de responsabilidade e não de privilégio. Mas a palavra de Deus orienta dessa forma. Então a primeira orientação que nós temos aqui para as mulheres é a questão da submissão. Mas, eu não sei se você reparou, o texto começa dizendo assim: mulheres, sede vós igualmente. Por que tem esse igualmente aí? Porque Pedro tinha acabado de citar um exemplo de Jesus nos versículos anteriores, que foi submisso até a morte, que levou os nossos pecados na cruz, que recebeu injustiças. As mulheres estão falando, se submetam a essa estrutura familiar baseadas em Jesus. Mas não é um peso só para as mulheres, não. Se você prestou atenção no versículo 7, Pedro usa a mesma expressão: maridos, vós igualmente, mulheres, sede vós igualmente, maridos, vós igualmente. Ou seja, é também para o homem basear o seu papel na família em Jesus. Então não tem dois pesos, não. Apesar de que Pedro usa aqui 6 versículos para falar para as mulheres e 1 para os homens. Paulo, lá em Efésios capítulo 5, usa 3 para as mulheres e 9 para os homens. Mas esse único versículo aqui para os maridos, ele é muito mais pesado, vamos dizer assim, está puxando muito mais a orelha do que o que ele fala para as mulheres. Nós vamos chegar lá no versículo 7 já já. Mas então vamos para as orientações para as mulheres. Pedro traz 2 orientações importantes aqui para as mulheres. A primeira: seja um testemunho na sua casa. Essa é a primeira orientação. Aí você pode pensar, mas por que Pedro está trazendo essa orientação para as mulheres? Então vamos descobrir o contexto aqui. O contexto é o seguinte, meus irmãos: nós sabemos que Pedro escreveu essa carta para os cristãos da dispersão, cristãos que foram espalhados de Jerusalém para outras regiões, outras cidades, e ali evangelizaram, ali comunicaram a história de Jesus. Pessoas se converteram. E sabe quem que era a primeira pessoa da família que se convertia? A mulher. A primeira pessoa da família que se convertia era a mulher. Esse é um legado histórico. E eu arrisco a dizer aqui que 80% das conversões numa família começam na mulher. Primeiro vem a mulher. Parece que a mulher tem o coração um pouquinho mais fácil de ser alcançado pelo Evangelho, mais amaciado, uma terra mais boa para receber a semente da palavra de Deus. Isso acontecia lá com Pedro. Quantas mulheres vivem quase a vida toda orando pela conversão do esposo? Não é regra, mas a maioria dos casos começa pela mulher. E nós temos aqui Pedro dizendo: mulheres, usem a conversão de vocês para ser um testemunho na vida do seu marido. Já que algumas mulheres estavam se convertendo, o marido não, a princípio, isso podia gerar uma tensão, um conflito, um problema. E aí Pedro está dizendo: olha, ao invés disso ser um problema, faça disso uma oportunidade. Viva a sua vida com temor a Deus, diz ali no versículo 2, se o marido observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, por meio do procedimento de sua esposa, ele seja ganho para Jesus, seja um testemunho dentro da sua casa. Então esse é o contexto. Mulheres que se convertiam, ao invés de serem um problema a conversão,
Pedro está dizendo, sejam submissas. Não deixe que isso afete o casamento de vocês. Faça disso uma oportunidade para que o seu marido seja ganho para Jesus. Essa é a orientação primeira de Pedro. Tentar fazer a conversão ser uma oportunidade, não um problema. Orientando as mulheres para que se tornem exemplo dentro de casa. A vida em Cristo, meus irmãos, transforma o que seria um problema em uma oportunidade. Não sei se tem alguém aqui entre nós que até hoje ora ou pela conversão do marido, ou pela conversão de alguém da família. Continue fazendo isso. Continue vivendo uma vida temente a Deus, para que a sua vida, mulher, seja exemplo dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Vamos para a segunda orientação que Pedro dá. Está a partir do versículo 3, quando ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a beleza exterior não pode ser mais importante que a beleza interior. E ele cita pelo menos 3 coisas aqui, né, que a mulher costuma fazer. Cuidar do cabelo, não é? A mulher gosta de cuidar do cabelo, não gosta não? O homem fica careca, né? Não está nem aí. Mulher gosta, investe, e é artigo de luxo, não é? Cuidar de cabelo custa caro, não é barato não. E é bom que a mulher se arrume, se cuide. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Ninguém merece mulher escangalhada. É bom que a mulher se cuide da sua aparência. E ele diz aqui que a mulher cuida do cabelo, cuida dos adereços, cuida do vestuário. A mulher investe nisso. A questão é que, lá naquela época, provavelmente tinha mulher cuidando muito disso e pouco do coração, investindo muito na aparência, pouco na espiritualidade, gastando tempo, dinheiro em excesso com a aparência e pouco com a fé. Então Pedro vem falar: olha, irmãs, não invistam mais na beleza exterior do que na interior. O coração é mais importante. Pedro não está falando para relaxar, não. Pode cuidar da aparência. É bom, os homens agradecem, não é? Mas não façam isso em excesso. E fala a verdade, minhas irmãs e meus irmãos, nós vivemos numa época que essa questão da beleza, essa questão do culto ao corpo, está acentuada, está desequilibrada, está fora de propósito. E eu acredito que essa palavra é muito atual. Muita gente investindo em excesso na beleza exterior e muito pouco na fé, na espiritualidade. Não sei se vocês notaram aí, mas Pedro chega a dizer no versículo 4 que essa beleza equilibrada, unida ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, esse trajo incorruptível, Pedro está dizendo assim: olha, não tem melhor roupa, não tem melhor vestimenta para uma mulher ou para qualquer pessoa do que um testemunho de vida mansa e tranquila, um espírito manso e tranquilo. Não tem pessoa mais bonita, mais bela do que uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus. Você já conversou com alguém que tem uma aparência física assim até que bonita, mas você conversa 2 minutos com ela, dá vontade de ir embora? Não é? Tem gente que é assim, que tem um espírito perturbado, que parece que só enxerga problema, mas tem gente que não é assim, não tem aquela aparência que chama muita atenção,
E você conversa com a pessoa, dá vontade de ficar o dia inteiro junto com ela. Aquela pessoa que emana a presença de Deus. Pedro está dizendo que isso é uma beleza, que o nosso mundo não valoriza. E nós precisamos aprender a valorizar. A beleza interior. A beleza interior. Então essa é a segunda orientação de Pedro para as mulheres. Invistam na espiritualidade, mais do que na beleza exterior. Não invertam isso. Não invertam isso. Deve-se buscar, inclusive, inspiração nas mulheres do passado. Pedro usa aqui o exemplo de Sara, um exemplo de submissão, um exemplo de temor a Deus. Porque hoje, se a gente for buscar inspiração, a gente encontra muita gente fútil, vazia. Não é? Quem inspira você, mulher, a ser uma mulher bonita, equilibrada, serva, temente a Deus? Busque essa inspiração nas mulheres do passado. Beleza interior versus a beleza exterior. Invista mais na beleza interior, na sua espiritualidade, mais do que na beleza exterior. Não precisa relaxar não, viu, minha irmã? Pode continuar caprichando aí na exterior também. Só entenda que não é mais importante do que a sua fé, que a sua vida com Deus não é. Então a gente chega agora no versículo 7 e eu encontro aqui 3 orientações para os homens. Olha só, 6 versículos, 2 orientações para as mulheres. 1 versículo, 3 orientações para os homens. Primeira orientação está no comecinho do versículo 7, quando Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Esse talvez, meus irmãos, seja um dos versículos do Novo Testamento que tem mais divergência na tradução. Tem algumas Bíblias que trazem assim, coabitai com discernimento. E essa, de fato, é uma tradução mais fiel ao texto grego. A palavra usada aqui, que foi traduzida como vida comum do lar, viver a vida comum do lar, é a vida sexual juntos. É a sexualidade do casal sendo construída juntos. E tem a ver mesmo com a vida sexual. Essa é a palavra usada do grego. Por isso a nossa tradução, que infelizmente não é a melhor. Mas eu digo para você que é isso que o Pedro está querendo dizer. Maridos, vivei a vida sexual com a sua esposa com discernimento. Com discernimento. Pedro está dizendo aqui que o marido tem que atender às necessidades físicas da mulher. E é interessante que Pedro traz essa orientação para o homem, não para a mulher. Geralmente quem mais resmunga nessa área é o homem. E aqui Pedro está dizendo para o homem trabalhar essa área da sexualidade, da vida sexual com a sua esposa com discernimento. Pare e pensa, cresça, aprenda, entenda. Sua mulher é diferente de você. Você não casou com um igual. É preciso esse discernimento, esse entendimento, porque há diferenças físicas entre homem e mulher. Há diferenças gritantes na construção do corpo, nas necessidades. Tem um livro falando sobre casamento, escrito por uma mulher, que diz que o ato sexual para a mulher começa no café da manhã. E tem muito homem que não sabe disso. Porque o sexo para o homem é o ato sexual, para a mulher é o afeto. E homem que não sabe disso, que não lida com isso com discernimento, não conversa com Deus sobre isso, vai fazer isso assim de qualquer jeito, vai empurrar com a barriga. A orientação do Pedro é boa. Trate a sua mulher nessa área sexual com discernimento.
construa isso, cresça nisso junto com ela. Porque senão a gente tem cobrança de um lado, cobrança do outro. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o marido conceda à mulher o que lhe é devido, e a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. Essa é uma área importante, meus irmãos, falando de casamento, aqui especificamente para os casais. Precisamos de muito discernimento, de muita sabedoria de Deus para lidar com isso. Porque essa área mal construída, essa área mal assistida, abre brecha para o inimigo entrar na jogada. Abre brecha. Então, homens, tenham discernimento nessa área com a sua esposa. Segunda dica, primeira dica na área da sexualidade, na área física. Segunda dica na área emocional. Ainda no versículo 7, Pedro continua dizendo: e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. E Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil. O que ele quis dizer com isso? A mulher não é a parte mais frágil no que diz respeito à capacidade de sofrer. Vocês sabem que o homem, a dor está lá na esquina, o homem já está gemendo. Nem chegou ainda a dor, a mulher tem muito mais capacidade de sofrer. Hoje de manhã, conversando com a doutora Gilda, ontem estive aqui falando com as mulheres, e a doutora Gilda veio me contar que a Rebeca, quando foi ganhar neném, precisou fazer uma cesárea e o marido ficou um pouco tenso. Chegou para a médica e falou: vai doer. Aí a médica falou assim: é igual quando você tem um resfriado. Olha só o exemplo que ela usou, né? E ela nem ia ter parto normal, ia ser uma cesárea. Já ia doer, já ia incomodar. É mais ou menos igual quando você tem um resfriado. Quer dizer que um resfriado para o homem é o fim do mundo. O homem sofre, geme, cai na cama. Vocês já viram uma mulher prostrada por causa de uma gripe, um resfriado? É raro. É raro. O homem é muito comum. É comum o homem ficar derrubadão, largadão. Então, Pedro não quis dizer que a mulher é mais frágil na capacidade de sofrer. Pedro também não quis dizer que a mulher é mais frágil na área sexual, porque não é. Vocês sabem que a mulher aguenta 12 rounds, o homem no primeiro já tomou nocaute. O homem não aguenta, a mulher é muito mais forte. Então, o que Pedro quis dizer? Pedro quis dizer que a mulher é mais frágil emocionalmente, e isso é verdade. A mulher é mais sensível emocionalmente. E tem tanto um homem bruto, truculento, nas palavras. Nem estou falando da violência física, estou falando nas palavras. Já pressupondo que isso é um absurdo dos absurdos, Mas tem tanto um homem que não sabe tratar a sua mulher com dignidade, entendendo que ela é vaso mais frágil na área emocional. Que ela precisa de uma atenção especial, de um jeito certo para conversar, para falar sobre os assuntos. O homem é mais frio, fala com meia dúzia de palavras, precisa de um pouquinho mais. Nós precisamos aprender, homens, a tratar as mulheres com mais dignidade. As mulheres são mais frágeis no aspecto emocional. E Pedro está tratando desse aspecto onde a mulher é mais sensível. Por isso, homens, cuidado com as palavras. Pensa bem antes de falar. Pensa bem. E a última orientação que Pedro dá para os homens, para os maridos, está no finalzinho aí, quando ele diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então ele pega essa ideia de que o homem e a mulher são herdeiros da mesma graça, para dizer que a vida do lar não é separada, meus irmãos, da nossa espiritualidade. Nós não podemos bancar os espirituais e não dar atenção no lar. Não podemos buscar uma piedade diante de Deus e não dar atenção para o lar, para a esposa, para as necessidades que há no casamento.
A nossa vida familiar não está dissociada da nossa comunhão com Deus. Ao contrário. Justamente porque temos comunhão com Deus é que vamos lidar com isso com muita responsabilidade. Vamos lidar com a mulher com muito carinho, com amor, com respeito, entendendo que é diferente, investindo na área da sexualidade, investindo nas emoções, investindo na pessoa que nós queremos construir uma vida juntos. A nossa vida com Deus não está dissociada da nossa vida no lar. Então, se a vida no lar não é sadia, é bem provável que a nossa espiritualidade não está sadia. É isso que Pedro está dizendo. Para que não se interrompam as vossas orações, ele está falando, ó, nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Então nós precisamos valorizar essa área da nossa vida, porque é plano de Deus para nós. O casamento, a família, a vida no lar. Deus tem propósitos para a nossa família. Deus tem propósitos para o nosso casamento. Deus tem propósitos para a vida dos nossos filhos. Não é possível a gente desenvolver uma espiritualidade com Deus sem dar atenção para o nosso lar. Não é possível. Então vem a orientação de Pedro, dizendo: homens, a vida com Deus não está dissociada da vida em família. Não adianta ser espiritual se você, homem, não cuida do seu lar. Interessante, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que fala que as nossas orações vão ser interrompidas. A sensação é como se Deus estivesse falando assim: olha, para de orar um pouquinho, para de falar comigo um pouquinho, vai dar atenção para a sua família. Depois a gente continua a conversa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem uma frase, meus irmãos, famosa que circula por aí, que diz assim, que não há casamento ruim que não possa ser consertado. E não há casamento bom que não possa ser melhorado. E eu acredito que é verdade. Eu queria perguntar para você, falando a respeito desse assunto, casamento, a Bíblia trata disso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a respeito do assunto da sexualidade, né, vida sexual, tem uns que até encolhem no banco. Né? A Bíblia fala disso. Espero que você não tenha medo de ler a Bíblia quando a Bíblia fala disso. Espero que você não tenha receio de repensar a sua vida nessa área, porque a Bíblia fala disso. E talvez a gente esteja deixando de desfrutar uma vida familiar mais abençoada, por não prestar atenção nesses detalhes que a palavra de Deus traz para nós. Então eu queria perguntar para você, como que está a tua vida em família? Como que está o teu casamento? Nem todos que estão aqui são casados ou estão casados. Mas pergunto para os casais, como que está o teu casamento? Pergunto para quem não está casado no momento, se você tem filhos, se você tem vida em família, como que está a tua família? Essas orientações aqui para a mulher, para o homem, são orientações que servem não só para o âmbito do casamento, mas para o âmbito da família. Essa orientação da gente não valorizar mais a beleza exterior do que a interior, é uma orientação que Pedro está dirigindo para as mulheres, porque talvez seja mais uma tendência feminina, mas é um problema do nosso tempo, meus irmãos. Problema dos nossos dias. Tem homem também, que vai na academia 2 vezes por semana, aliás, 2 vezes por dia. Eu conheço gente que vai na academia 2 vezes por dia. Tem que ter tempo, né? E a espiritualidade nada. Está em baixa, está em falta. Então a orientação vale para nós, todas as orientações aqui valem para todos nós. E eu pergunto, como é que está a tua família? Queria orar por você, pela sua família.
Talvez alguém aqui no nosso meio tenha planos de construir uma família, de ainda investir num casamento. Também queria orar por você. E eu queria fazer um momento de intercessão. Se você está precisando de oração na sua família, quero pedir que você venha aqui à frente, se você tiver liberdade para isso. Se você está enfrentando algum momento difícil, de doença, algum momento difícil, de dúvida, algum momento que você está precisando tomar uma decisão, pode ser algum problema no relacionamento, algum problema de relacionamento, algum problema com os filhos, alguma dificuldade. Se você quiser, eu quero orar por você, você vem aqui à frente. Quem está aí na galeria, se não quiser descer aqui, quiser vir aqui perto do parapeito aqui, só se colocar de pé, descer. Vamos orar pelas nossas famílias? Eu vou descer aqui porque eu também preciso me incluir nessa oração. Podem chegar um pouquinho mais para frente aqui, por favor? Para a gente conseguir arrebanhar todo mundo aqui. Tanta coisa atrapalha a nossa caminhada como família, não é? Como pastores, a gente frequenta um pouquinho mais o contexto da vida de algumas famílias aqui, né? E quando não é a saúde, é alguma dificuldade, algum desemprego, né, alguma mudança acontecendo repentina, alguma decisão precisando ser tomada, alguma crise pessoal que dentro da família não tem jeito, afeta todo mundo. E quanta coisa, ou em quantos desses problemas, o inimigo às vezes não aproveita para nos tirar da presença de Deus, para deixar a nossa espiritualidade mais fraca e fazer a gente querer investir em outras coisas que são passageiras. E eu também queria perguntar para você que está aqui, quem está sentado aí, ontem nós conversamos sobre isso aqui no Encontro de Mulheres. Você ora pela sua família? Você tira tempo para isso, para interceder pela sua família? Se você é casado, pelo seu casamento? Se você tem filhos, pelos seus filhos? Citei o exemplo aqui ontem da Susana Wesley, mãe de John Wesley. Essa mulher teve 19 filhos. E uma mulher com 19 filhos que tirava um tempo de 1 hora por dia para orar. Uma mulher com 19 filhos não tem tempo. Essa mulher tinha para orar. 19 filhos. John Wesley foi um dos maiores pregadores que nós tivemos aí ao longo da história do cristianismo, um avivalista, fundador da Igreja Metodista. Ele diz na biografia da mãe que ele aprendeu a orar, não foi com o pai, foi com a mãe. Nós precisamos orar, meus irmãos, pela nossa família. As orientações que Pedro dão são claras, ajudam, melhoram, mas nós precisamos orar, dobrar o joelho e orar. Se tem uma causa que a gente precisa investir em oração, é a nossa família. Interceda pela sua família, interceda pela família de alguém, faça isso, cultive esse hábito, ore pelos seus filhos, ore pelo futuro da sua família, das nossas famílias. Ore e invista em oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque em todas as coisas nós vemos a tua mão, Pai, inclusive no caminhar das nossas famílias. Se até aqui chegamos, foi porque o Senhor esteve conosco. E é crendo que o Senhor está conosco,
Nós, mais uma vez, colocamos as nossas famílias aos teus pés, Pai. E nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa família é do Senhor. Pertence ao Senhor, Pai. Não pertence a nós mesmos. Não pertence ao mundo, não pertence ao inimigo. A nossa família é do Senhor, Pai. Os nossos filhos são teus. A nossa esposa, o nosso esposo são teus também, Pai. Nós somos do Senhor, Pai. E cremos que a nossa família não tem futuro longe de Ti. Nós temos futuro, Pai. É debaixo da Tua mão, debaixo dos Teus cuidados, Pai. Por isso, cada família que está aqui agora, Pai, representada, cada casal que está aqui, Senhor Deus, nós clamamos a Tua mão, a Tua bênção sobre a vida de cada um, Pai. É bem provável que alguém esteja enfrentando algum drama, alguma dificuldade, alguma luta, alguma dúvida, algum receio, alguma ansiedade, alguma decisão para ser tomada, alguma mudança acontecendo, Pai. Por isso, tem misericórdia, estende a Tua mão, orienta, cura, liberta, restaura, levanta, anima, Pai, a cada coração que precisa, Pai, da Tua bênção, da Tua intervenção nesse momento, Pai. Abençoa os casais, Senhor Deus, para que sejam revestidos, Pai, com o Teu amor, para que sejam revestidos, Pai, com a Tua direção, e para que esses casamentos aqui, Senhor Deus, que estão aqui no nosso meio, esses casais, brilhem pelo Senhor aonde estiverem, Pai. Que os casamentos aqui honrem o Teu nome, Senhor Deus. Nós possamos investir na espiritualidade mais do que na beleza. Que a nossa vida honre o Senhor também, Pai. Nos abençoe na instrução dos filhos, Senhor Deus. Proteja os nossos filhos, Pai. Que mundo inseguro, Senhor Deus, quanta coisa acontecendo, quanta notícia, quanto aprendizado, Senhor Deus, ruim nós temos para os nossos filhos. Por isso, nos ajuda, nos orienta, Pai, nos instrui. Mas abençoa, Senhor Deus, se tem alguma família sofrendo, Pai. Mostra a direção, mostra o caminho, traz, Senhor Deus, o conforto, traz, Senhor Deus, a solução para a vida de cada um, para a vida de cada um, Senhor Deus. Abençoa os homens no papel que tem na família, na responsabilidade diante do Senhor, Pai. Abençoa os homens, abençoa as mulheres no papel que tem, também nas responsabilidades diante do Senhor, Pai. Enfim, abençoa as nossas famílias, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos.